Então, muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez, né, no Tô na Célula, esse podcast que veio para trazer o que é célula, né, trazer as nossas experiências e como a gente já tem recebido assim testemunhos de pessoas que têm sido impactadas pelo Tô na Célula. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por você estar assistindo, participando. E mais uma vez, né, tô aqui do lado do nosso irmão Zé Guilherme. Vai lá, meu irmão. Mais uma vez uma honra, né? Estar aqui hoje, dividindo a mesa com vocês. Tenho certeza que, como os outros, vai ser muito abençoado esse momento. Verdade. E acho que quase literalmente vai ser um bate-bola. O que você acha? Vai ser bate-bola. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado por você estar aqui, viu? Vou deixar você apresentar. Não, apresenta hoje, irmão. Hoje a gente está aqui com o Gomes, o goleiro Gomes, grande. Posso falar uma coisa? Me deu muita alegria. Pra mim também. E aí, Gomes, tudo bem? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer mesmo estar aqui com vocês, ainda mais falando, né, de coisas aqui que pertencem ao reino de Deus. Né? Eu costumo dizer que a minha vida como atleta passou. É claro que fica a identidade, né? E hoje eu jogo no melhor time do mundo, que é o time de Jesus Cristo. Amém. Mesmo sem preparo físico nenhum, eu também estou nesse time, tá? Aí. Gomes, muito obrigado, cara, por você ter vindo, viu? Você que vai ter a oportunidade de assistir, né? Segue lá, nós temos o Instagram, @Tonacélula. Nós também temos o nosso canal do YouTube, do Tonacélula. Ajuda lá, assiste, curte, mas também se inscreve no canal. Ajuda a gente a ser relevante, para levar esse assunto aí em lugares distantes, né? E muitas pessoas aprenderem um pouco sobre essa visão que é tão importante ter alcançado vidas, levando o amor de Jesus para dentro das casas. E é um prazer, meu irmão, estar aqui e falar... Zé Guilherme fala da alegria que ele teve, eu também tive muita alegria, né? Que bom. Mas assim... como você falou, né, a gente veio para falar de um assunto que ainda é muito mais importante, é eterno, né? Amém. E é o que nos dá a oportunidade de viver a eternidade ao lado de Jesus, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, Gomes, para a gente, assim, como que foi sua vida, o início da sua vida, né? Para a gente entrar, assim, para conhecer o Gomes e você que está assistindo, também saber que aquele goleiro, né, que foi goleiro da seleção brasileira, que deu tantas alegrias, algumas tristezas aí para outras pessoas, mas assim, como que esse goleiro, né, se tornou o que ele é hoje, que a gente já reconhece, no pouco que a gente conversa com você, um homem de Deus, viu? Então, amém. Conta pra gente. Eu acho que esse é o reconhecimento que, né, todo homem deveria buscar, né, ser reconhecido não pelos seus feitos aqui nessa terra, que são passageiros, mas pelos feitos que agradam ao Senhor, né? E assim, e hoje é o que eu vivo, né? Depois de muito tempo, sem conhecer verdadeiramente o nosso Deus, eu tive o privilégio e a oportunidade de ser escolhido por Ele, né? Muitas pessoas falam assim, você já aceitou Jesus? Poxa, não. Eu acho que deveria ser o seguinte, você conhece Jesus, porque quem aceitar é Ele que nos aceita, né? Amém. E o amor dele foi tanto que Ele, né, morreu por nós. Então, assim, minha vida, Bruno, foi como acho que praticamente a maioria dos brasileiros, né? E eu um pouco mais, um pouco diferente, né, do que aquilo que costuma acontecer, né? Eu nasci numa fazenda, meus pais eram cuidadores nessa fazenda, no município de João Pinheiro, noroeste de Minas, e morei nessa fazenda até meus 7 anos de idade. Minha mãe me teve sem parteira, sem nada, ela sozinha, porque meu pai não estava em casa no momento. Então, assim, minha mãe guerreira, mãe de 12, né, vivos, e 3 e 2 né, que não estão com vida mais. Mas, assim, foi uma vida difícil, mas eu não trocaria aquela vida que eu tive por a vida que talvez os adolescentes estão tendo hoje, né? Porque ali eu tive uma criação, né? Mesmo os meus pais, eles me passaram aquilo que eles receberam, né? Eu acho que o pai, ele vai passar aquilo que recebe. Não tem como ser diferente disso, né? A não ser quando ele é melhorado por Jesus, né? Aí sim ele vai passar aquilo que o Pai Celestial transmite para ele. Então, até meus 7 anos de idade, eu morei nessa fazenda. Depois eu fui para uma cidade grande,
Canoeiro, 600 habitantes. Uma vilazinha na BR-040, sentido Brasília. É uma cidade de primeira. Quando você engata a segunda, você já não está lá mais. Mas, assim, ali eu acho que quando tudo começou na minha vida, assim, eu venho de uma família católica, né? A gente tinha os rituais de ir na igreja todo final de semana, né? Eu não conhecia Jesus, né, da maneira que eu conheço hoje, né? Então, assim... mas aquele momento ali, eu acho que o momento que eu estava lá nessa cidade, quando eu tinha mais ou menos, depois de algum tempo já, né, estudando lá, a gente tinha muita dificuldade, sabe, Bruno? Por quê? Não, a gente nunca passou fome, mas sempre a continha, né? Meu pai conseguiu comprar uma casa própria, mas essa casa não era acabada, era casa de tijolo mesmo, né? Rebocada, o reboco, né? Eu lembro que meu pai conseguiu fazer um cimento vermelhão na casa, tal, que a gente depois, se andasse descalço, aquele vermelhão saía no pé. Mas graças a Deus pelo que eles fizeram por nós, né? Tanto meu pai, que não está em vida mais hoje, faleceu em 2006, e a minha mãe, que sempre foi uma guerreira também. Então, minha mãe, naquela época, ela começou a trabalhar numa companhia de reflorestamento, matando formigas, né? E para poder ajudar o meu pai na renda dentro de casa. Meu pai era lavrador, plantava e vendia na beira do asfalto. Inclusive, eu já vendi jabuticaba na beira do asfalto, já vendi melancia. Então, levantava a melancia assim, os carros paravam e iam comprar, né? Então, assim... e num determinado dia, eu vendo a minha mãe, ela estava triste, sentada, a gente não tinha banco, tinha um toco, né? Um toco de madeira do lado de fora, um fogão a lenha onde a gente fazia a comida. Ela estava esquentando água para a gente tomar banho, né? Porque a gente não tinha banheiro dentro de casa, tinha o banheiro lá, mas não tinha chuveiro, não tinha vaso. A nossa era uma fossa mesmo, fora de casa, né? E ela estava esquentando para a gente tomar banho de caneca. E eu perguntei, mãe, eu lembro exatamente como se fosse hoje, eu estava sentado debaixo de um pé de jabuticaba, e a minha mãe triste, com lágrimas nos olhos, eu falei, mãe, por que você está triste? Ah, meu filho, porque eu queria te dar uma vida melhor, e não consigo. E eu vi que ela estava cansada, né? E naquele momento eu falei assim, do nada, eu falei, mãe, eu vou me tornar um jogador de futebol, eu vou dar uma casa para a senhora. Amém. Né? E eu aprendi isso depois de muito tempo, que Deus, ele sonda o coração, os nossos corações e as intenções dos nossos corações. A Bíblia fala lá em Tiago que pedis e não recebeis porque pedis mal, né? E eu creio que quando o pedido é para algo bom, principalmente algo que é bíblico, honrar pai e mãe, né? Deus se agrada. Amém. Né? Deus se agrada das nossas vontades. E foi exatamente isso. O meu foco era esse, né? Me tornar um jogador de futebol. A minha mãe olha para mim e fala assim, não fala nada, mas o olhar dela me disse tudo. Nossa, meu filho, que sonho distante. Né? E ela depois ela costuma relatar isso, né? Que sonho distante, poxa, no meio do nada. Né? Esse momento também ficou gravado para ela, então. Com certeza, com certeza. Então, assim, e depois disso, né, a gente pensa assim, que Deus vai fazer no momento que a gente pede, né? Uhum. Depois disso ainda aconteceu muita coisa, ainda brinquei muito na rua lá, né? E, inclusive, chegava em casa todo dia com o tampo do dedo arrancado, né? Todo cheio de areia e tudo. Aí minha mãe ia e jogava um álcool lá naquele, com a perna toda ralada. Então, assim, ainda teve um processo, né? Como todo processo que Deus nos permite passar, né? E aquilo ficou na minha cabeça, no meu coração. E não, eu preciso fazer algo, né? E eu fui em busca do meu sonho, jogando como atacante, pra você ter ideia. Até chegar aqui em Sete Lagoas, eu era atacante. Mas lá foi a virada de chave, né? Um time amador do bairro lá, um time que meu irmão jogava. E fui inscrito lá, era um futebol de 7, de areia. A prefeitura de Sete Lagoas fez várias quadras de areia na cidade e fez um campeonato com 130 equipes. E você sabe como que é futebol amador. Um dia o cara não pode ir porque está trabalhando, né? E praticamente todos os finais de semana o goleiro que era para jogar estava trabalhando, né? Eu lembro até o nome do goleiro, Luciano. E
E o primeiro jogo o goleiro não tava. Eu tinha brincado no gol, né? Mas eu falei assim, deixa que eu jogo no gol, eu não ia entrar de titular mesmo. É fomeagem, né? Exatamente. No Mineirês aqui é fomeagem. Entrei para nunca mais sair, né? Então, assim, os planos de Deus eu creio que era nessa posição, né? Então, apesar de eu achar que, né, as coisas aconteceriam ainda melhor se eu estivesse lá, que eu ia fazer vários gols, né? É a minha posição original. Mas foi acontecendo, e as coisas foram acontecendo. Cheguei no Cruzeiro no ano de 2000, né, na base do Cruzeiro. Eu era reserva da equipe de juniores. Eu comecei a jogar no gol com praticamente 18 anos de idade já. Cheguei com 19 na base do Cruzeiro. Era reserva dos juniores do Cruzeiro. Mas no ano de 2001, o treinador era o Filipão. O Cruzeiro teve uma crise de goleiros lá. O André Dorin machucou, teve uma lesão no joelho. O Rodrigo Poço foi entrar para substituir o André, deu um rompimento na coxa. Então, assim, teve uma crise de goleiros do Cruzeiro naquela época. Eu não era o preferido, eu não era o titular dos juniores. Quem era que estava ascensão era o Jefferson na época. Sim. O Filipão puxou o Jefferson e tinha que puxar mais um dos juniores para completar o elenco. Na semana que o Filipão puxou, ia puxar, o goleiro titular, o nome dele era Branco, bonitão, jeitosão, cabelão, né? Loiro assim. Ele tinha pulado o muro da concentração e estava afastado por 15 dias. Sobrou para quem? Para eu. Sobrou para que eu pudesse compor o grupo lá. E eu lembro algumas oportunidades, o Filipão, né? Ele chegou para mim uma vez e falou assim, eu lembro exatamente desse momento: olha, guri, se tu continuar jogando, treinando assim, em pouco tempo você está jogando em qualquer time do Brasil. Ele falou assim para mim. Não tive a oportunidade de jogar, o Jefferson era o titular absoluto, porque era o cara, mas eu fiquei praticamente que fixo lá, voltando para a equipe de juniores somente para jogar. E depois eu assumi a titularidade e uma competição em São Paulo, que é a Taça São Paulo de Futebol Júnior, foi também a virada de chave. Eu estava sem saber o que acontecia, que meu contrato já acabava ali, em março daquele ano. E era a última chance minha de continuar no clube. Eu não tinha expectativa nenhuma de continuar no clube, até porque já estava preenchido as 3 vagas do profissional, né? E eu estava estourando. O que eu pensava? Eu pensava, eu vou para algum lugar, né? Mas eu fui e foi uma Taça São Paulo assim, onde eu me destaquei muito. Nós fomos vice-campeão, perdemos para a Portuguesa a final, no Canindé ainda. Portuguesa ainda no timão, né, naquela época. E eu fui chamado para a equipe principal do Cruzeiro, no ano de 2002. Integrei o elenco profissional. Era o Marco Aurélio o treinador no início da temporada. E eu era o 3º goleiro da equipe principal. E o ano foi passando, o Jefferson jogando. Nós fomos para uma Copa dos Campeões, se eu não me engano, no Nordeste. E o Jefferson começou a ter algumas falhas, né? Falhou nessa competição, aí falhou já era o Luxemburgo o treinador, né? E o Luxemburgo, ele conta uma história que quando ele chegou no Cruzeiro, ele tinha mania, ele e o Paulo César Guzmão, de ficar chutando no gol depois dos treinamentos. E sobra pro 3º goleiro, né, cara? O primeiro e o segundo vai tomar um banho, já acabou o trabalho, sobra para mim. E eu ficava lá, e jogava a bola lá no trinco e eu buscava, né? O braço grande pra caramba, e eu sempre usei muito bem minha envergadura, né? E aí, chegou em setembro de 2002, uma oportunidade de jogar como titular da equipe do Cruzeiro, né? Aquilo para mim era algo sobrenatural, porque imagina, minha família já é cruzeirense, eu era cruzeirense, né? Aquilo parece que aí eu voltei lá atrás, né? Eu voltava lá atrás, na hora que eu nunca tinha jogado na equipe principal. Aliás, para não falar que eu nunca tinha jogado, eu tinha feito um amistoso de 30 minutos contra o Uberaba na nossa preparação para a temporada. Então era tudo muito novo para mim. Aí o Luxemburgo chega e falou: Jefferson, você vai ter que sair porque você não está bem, eu quero te preservar, tal. Quem vai jogar amanhã? Eu era o 3º goleiro. Eu pensava que, a hora que ele falou quem vai jogar amanhã, ele fala assim, eu pensei assim, vai rolar um banco para mim, né? Aí eu pensei que ele ia falar que era o Alexandre Fávaro, que era o 2º goleiro. Aí falou, quem vai jogar amanhã é o Gomes. Eu assustei, né? Será que ele... Aí não, quem vai jogar amanhã é o Gomes e tal, parece que o Alexandre Fávaro não gostou na hora.
né? Mas aí, poxa, o meu coração acelerou, né? Aí começou a passar o Luiz Fabiano e o Kaká na minha frente, assim, parecendo miragem, porque o ataque era o Luiz Fabiano e Kaká. Tinha um timão a equipe de São Paulo, a gente ia enfrentar aqui no Independência. Eu acho que eu sou o único goleiro na história que saiu com cãibra no segundo tempo. Então eu joguei no outro dia, a noite foi muito longa, o jogo só ia ser no outro dia à noite e passava muita coisa na minha cabeça. Mas uma coisa que ficou marcada para mim foi o treinador de goleiro. Ele falou para mim, chegou para mim e falou assim: Gomes, você está pedindo para jogar? Eu falei: nunca pedi, nunca falei nada. Ele falou: nas suas atitudes, da maneira que você treina. Então, o jovem hoje adolescente que está nessa busca aí, né, de qualquer, não só no futebol, mas em qualquer área, você está sendo observado. Você está sendo observado. Né? Então é importante a pessoa dedicar o máximo para conseguir. Né? Eu sei que é o plano de Deus, mas tem a nossa parte que tem que ser feita e muito bem feita. E naquele momento eu estava preparado para assumir, mesmo sem experiência nenhuma. Eu fiz um jogo fantástico, apesar de ter saído aos 22 minutos do segundo tempo, com câimbras total no corpo todo, a tensão, porque o goleiro ele trabalha muito aqui, né? E vai para o corpo. Então o pior cansaço que pode existir no goleiro é o cansaço mental, que a gente fica muito concentrado. Vamos supor aquele jogo que está morno demais, vem uma bola só, acabou. Você precisa de estar preparado para aquela bola. Então, a sua concentração... Eu corria normalmente 5 quilômetros por jogo, pra você ter ideia, só naquela área ali, porque eu movimentava para poder ficar ligado. Né? Então, as coisas foram acontecendo assim. Depois veio PSV, depois foi... Né, Holanda por 4 anos, Deus me abençoando, e fui para a maior liga do mundo, né, que foi o Tottenham, em 2008, onde eu fiquei 12 anos, né, entre Tottenham e o Watford. Ainda tive uma passagem pelo Hoffenheim da Alemanha. Então, assim, seleção brasileira. Deus, aquilo que ele viu no meu coração, ele estava realizando além daquilo que eu pedi. Efésios 3:20 fala, né, que Deus... Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Né? Então, assim, Deus estava fazendo algo sobrenatural ali, né? Verdade. E às vezes a gente não consegue enxergar, né, Gomes? Igual o atacante Gomes, na realidade, virou um dos melhores goleiros que já passou. Na verdade, o injustiçado atacante Gomes. Eu posso... Exatamente. Eu fui injustiçado de um lado, mas honrado de outro, sabe? Porque eu vi muita gente boa ficar no meio do caminho. Muita gente. Eu posso te dizer que eu sou um dos improváveis. Eu vi muito goleiro. Esse goleiro mesmo que eu falei aí, que o bonitão lá e tal, ele era muito bom. Muito bom. Então, assim... Mas... ser muito bom não significa que seja plano de Deus, né? Deus também vê a nossa dedicação, cara, a nossa vontade realmente. Ele pode mudar uma história ali que, se ele realmente vê que você, né, desempenha, ele pode mudar, ele pode, né? Deus é Deus. E depende da gente um pouco, né? Claro que Deus não faz o que a gente quer. Exato. Né? Você está fazendo exatamente isso aí agora. Mas a gente é visto da hora, né? Eu tinha um pastor que vai falar assim: a gente é observado a todo momento. Exatamente. Né? E foi exatamente isso que Gomes falou. O quanto você está se preparando, o quanto você fez a sua parte no seu sonho, no seu desejo, para que Deus possa fazer a operação. Deus só vai pôr a mão no impossível. No que é possível, a gente exatamente. Eu também tenho esse mesmo pensamento, cara. Até onde a gente tem que fazer, tomar as nossas decisões dentro daquilo que, né, direcionado por Ele, mas nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Igual que fala, né? Aquele tempo lá de Lázaro, né? Você fala exatamente isso. Jesus não removeu a pedra. Né? Ele falou para os homens remover a pedra. Ele fez o impossível. Né? A negligência do homem também é pecado, cara. Verdade. Negligência, a omissão do homem é pecado. Porque você está lá de braço cruzado, Deus abre uma porta, mas não espalha um currículo. Né? Então, assim, como que Deus vai lá e colocar o currículo lá para você? Né? Esse sonho seu, né? Quando você fala ali, você olha para sua mãe e dá aquele sentimento ali em você. Você chegou, em algum momento, você chegou a lembrar desse sonho, desse dia, assim, quando você chegou em algum momento da sua carreira, você falou assim: puxa vida,
cheguei aonde aquele dia eu pensei isso. Você teve esse momento? Não, eu mesmo sem conhecer Jesus verdadeiramente, eu já era grato. Eu deitava a cabeça no travesseiro e pensava assim, nossa, PSV. E quando eu cheguei no PSV, né, no Cruzeiro já era assim, quando eu cheguei no PSV era além, muito, muito além. O Cruzeiro já era algo sobrenatural. Sabe, eu no meio daqueles atletas ali, do Alex principalmente, de grandes atletas, né, que naquela época estava ali, eu ficava, sabe, até bobo. Imagina. Mas quando eu cheguei, a ficha caiu da grandeza daquilo que eu estava alcançando, né, aqui nessa terra, era quando eu chegava de um jogo da Champions League, por exemplo, da Liga dos Campeões, falava, gente, eu joguei contra o Milan, eu joguei contra os caras, eu joguei... Que isso? Sabe, eu agradeci, obrigado, Deus. Eu só falava assim, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Sabe, eu só falava assim. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, perdia sono, noite de sono, porque a adrenalina fica lá em cima. Quando você joga à noite, você vai dormir lá para 5 horas da manhã, 1 horinha só, porque a adrenalina fica lá em cima. Sabe, eu só deitava assim, fechava o olho. E obrigado, Deus, obrigado. Sabe, porque eu estava vivendo algo que, poxa, para um menino lá, pé no chão lá de Canoeiros, né, lá do meio do nada, uma cidade primeira, maravilhosa, povo maravilhoso, povo maravilhoso. E quando que foi essa transformação? Igual você mesmo já colocou, que falou assim, a gente tem que tá focado no que é o real dessa terra, que são os galardões. Sim. Né? Quando que houve essa mudança na vida do Gomes? Onde que Deus entrou? Olha, eu creio que Deus já começou a fazer algo em 2003, quando eu me batizei na Getsemane, né? Eu frequentava a Getsemane e era o culto pesado mesmo, que era o culto de libertação. Na sexta-feira, quando não tinha jogo no sábado, eu ia no culto de libertação na sexta-feira com o pastor Luiz Henrique. E foi uma bênção na minha vida o pastor Luiz Henrique, está lá até hoje no culto de libertação. Foi ele que fez o meu casamento e eu e minha esposa, nós batizamos em 2003 juntos, né? Mas eu não batizei por causa de Jesus, não. Eu batizei para casar com ela. Eu ia perder a benção. Mas assim, eu estava com o coração muito fechado, porque a religião estava dentro de mim. Eu acho que o pior do ser humano é quando a religião está dentro e a gente não abre o coração para ouvir Deus realmente falar o nosso coração. Né? Nos mostrar aquilo que é a verdade, aquilo que é o certo, aquilo que é o correto. Né? E eu estava com a religião dentro de mim. Não, eu não posso... Nossa, minha mãe é católica, eu vou... Nossa, isso é um desgosto para ela muito grande. Né? Mas eu falo o seguinte, a salvação ela é individual. Apesar de, né, a Bíblia dizer que se a gente crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, mas é através de você, é através da sua busca, é através que vai ser alcançado. Mas vai ter que ter uma ação lá também na vida individual de cada um. Amém. Né? Então, assim... de uma forma ingênua ainda, sem saber, sem conhecer o Evangelho, né? A Bíblia fala que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, né? Mas uma passagem muito mais marcante para mim que fica é João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu não estava liberto, né, das coisas. Eu não conhecia Jesus de forma tal de obedecê-lo da maneira que ele queria. Eu levava uma vida mundana. Então, não conhecia, não fui transformado, não fui libertado. E é claro que a libertação não é a hora, não ocorre somente ali momentaneamente, ela é progressiva, mas mesmo assim eu passei muitos anos como visitante e frequentador de igreja. Isso esfriou. Muito, né? Isso esfriou depois que eu fui para a Holanda. A Holanda a gente não frequentava a igreja, né? A gente não tinha igreja brasileira lá. Então, para mim, né, um país mais frio, né, espiritualmente e tal, e aquilo esfriou. Né, talvez aquela... Consolidação. Exatamente, esfriou até eu chegar em Londres, em 2008, onde tem várias igrejas brasileiras, né, e aquilo ali. Mas mesmo assim, ainda o evangelho não estava... Eu não ia na igreja porque eu amava Jesus, eu ia numa igreja por obrigação. Esse tipo de conversão, às vezes, que nem sei, né, se a gente pode... Não, porque eu não converti lá. A conversão é mudar a direção da vida da gente, né? E às vezes a pessoa fala, eu converti, mas ela parece muito mais com o mundo do que com Cristo, né? Isso.
Então, enquanto a gente ainda está parecido com o mundo, né? Você sabe qual que é o maior medo da conversão? É deixar de fazer as coisas do mundo. É? É o maior medo da pessoa tomar uma decisão por Jesus. Esse é o maior medo. Não, eu vou deixar de sair com meus amigos. Não, eu vou deixar de fazer aquilo. Cara, a Bíblia fala que, né, tudo pode, mas nem tudo convém. Exato. E o que não convém não é por força nossa, porque se fosse por força nossa, a gente não conseguia. Eu era fã de sertanejo e gosto dos meus amigos sertanejos, o César Menotti e Fabiano, por exemplo. Gosto dos meus amigos sertanejos. Gostava de ir no show. Hoje, cara, sumiu. Você acha que porque eu deixei de ir, porque eu me converti verdadeiramente? Não, porque o próprio Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que não é o local para eu estar. Exato. Né? Não é o local para eu estar. Não é porque lá eu posso pecar de várias formas. E a gente né? sabe, né, aonde a gente cai, né? Exatamente. A gente não anda mais... O que o Espírito Santo ensina pra gente é parar de andar na beirada de abismo, né? Você sabe sua fraqueza e fala, não vou. E assim, gente, olha, vocês que estão aí, talvez vocês não conhecem Jesus, então é o seguinte, cara, vai que é Ele que vai transformar. Amém. É o fruto do Espírito, não é só a força. Uma ação tem que ser feita. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Amém. Então, uma ação, ela precisa ser tomada. E a força vem dele, né, Gomes? Porque não é fácil. Às vezes a gente tem algum ponto que nos atrai, Isso. mas a consciência e o Espírito Santo que nos constrange. Nossa. Né? E nos transforma. Nossa. Mas na hora que a gente tem o contato, ele tem que nos transformar. Senão a gente É. não teve o contato ainda. Não sei se vocês concordam. Não, plenamente. Plenamente. Assim, eu tenho experiência assim de... quando o Espírito Santo ele está dentro de nós e que a gente não guarda nenhum pecado ali de estimação, né? Ele constrange a gente em algumas situações. Então, é o agir do Espírito Santo. Né? Ele constrange a gente em todas as situações que não agradam a Deus. Porque você está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E várias situações é assim no dia a dia. Algo que você é muito apegado ou foi do seu passado, Satanás ele vai sempre usar isso para poder tentar te... Né? Mas o Espírito Santo lá, com a graça, com o amor dele por nós, ele, meu filho, não é assim. Não é dessa forma, sabe? E a sua vontade de transformação também, ela é importantíssima para o agir do Espírito Santo, porque ele é um gentleman, né? Ele não arromba porta nenhuma, né? Exatamente. Ele não mete o pé na porta, ele Não. está ali esperando, né? Não. A gente abrir. Eu senti muito assim, no início da minha conversão, eu gostava muito de... Eu vi você falando negócio de shows, né? E músicas. Eu gostava muito de rock, sabe? Uhum. E tem alguns aí, Oficina G3, é benção, né? Uhum. Mas assim, o rock que eu gostava não era esse, né? Eu gostava era de rock pesado, que as letras traziam referência à morte, né? Uhum. O próprio, eu adorava, por exemplo, um AC/DC, né? Uhum. Toca lá Hell's Bells, né? Uhum. Highway to Hell. Então assim... E eu entendi claramente, Gomes, quando eu dirigia, escutando esse tipo de música, o meu nível de tolerância ele era muito menor. Com certeza. Sabe quanto que eu percebi isso? Quando eu comecei a dirigir louvando o Senhor. Aí, Porque aí a minha reação quando tinha alguma coisa era sempre uma palavra de tá desculpado, tá perdoado, Isso. ou me desculpa, me perdoa, eu errei, sabe? Então assim, e aí quando você fala dos shows e tudo, não é porque você tem amigos, igual você falou. Com certeza. E você até gostaria muito de, talvez, estar no meio desses amigos, mostrando para ele uma verdade que liberta. Isso. Né? Isso. Mas, realmente, eu senti isso também. Assim, de parar de... Porque o que aquele tipo de música trazia para mim, para minha vida, meu dia a dia, eu senti que não era legal, sabe? Eu, assim, eu não tenho problema nenhum, talvez não nesse ambiente, né? Não naquele ambiente ali, mas, poxa, eles são bênção demais. O César Menotti e o Fabiano são bênção demais. São duas pessoas maravilhosas, são os que eu conheço mais próximos aí, né? Mas, assim... Tem um irmão pastor, né? Tem. Eles têm um irmão pastor, né? Tem. E eles são, todos eles, cara, todos eles são uma bênção.
né? Então, assim, mas a transformação, ela é um fruto do Espírito, né? Nós temos que colher isso. Se a gente não colher isso, tem alguma coisa errada no nosso coração, ou a gente está ainda, né, achando que é um cristão, que tem uma vida transformada, se a gente não parar de fazer, né, o velho homem morrer. O velho homem tem que morrer. Uhum. Não pode ser aquele cara que gritava antes continuar gritando, né? Com a esposa ou com os filhos, né? Não pode aquele cara que falava uma coisa e talvez, muitas vezes a gente é enérgico com os nossos filhos, mas aí o Espírito Santo fala assim, ó, reconheça que você passou do limite. Isso. Você vai lá e pedir perdão pro filho, tem gente que não acha que isso não é errado. Não é errado, gente. Não é errado fazer isso. Isso você vai mostrar pro seu filho, olha, filho, você errou nisso. Eu tinha que te corrigir dessa forma, mas só que eu exagerei. Não é dessa maneira que eu devo portar diante de você. Imagina aquilo no coração dos nossos filhos, né? Você admitir o erro perante. Porque muitas vezes, quando a gente não é dirigido pelo Espírito, aquilo fica doendo dentro. Eu vou falar com ele porque ele tem que me obedecer, eu sou pai, né? Eu sou dono da verdade. E não é dessa forma, cara. Você também exagera. A gente estava falando sobre isso agora. O cristão tem as dificuldades. Se o cara falar assim, aleluia, se o cara não passar pelos lutos, né, que precisam ser vividos, eu sou forte, eu não vou chorar. Não, tem que chorar mesmo, porque a Bíblia fala que Deus colhe todas as nossas lágrimas. Amém. Todas as nossas lágrimas. E assim, nos últimos anos, eu tenho chorado demais. Eu também. E Deus tem colhido todas as minhas lágrimas, sabe? Porque a Bíblia fala que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém. Enquanto a gente ficar tentando ser forte, aí, não, você quer ir sozinho? Então vai. Deus faz dessa forma. Deus só põe a mão onde a gente não pode. E é onde a gente não consegue. Exatamente. A gente vai ficando com o coração mole mesmo. Chorão, igual não sei. É o Senhor que amolece, né, Gomes? Desse tamanho. Vou dar um exemplo aqui hoje, né? Eu lembrei que meu pai, agora no dia dos pais, né, no domingo, ele reuniu a nossa família, né? Depois de, assim, desde 2016 que eu comecei uma célula na casa dele, e eu falei com o pastor Oswaldo, teve aqui, né? Falei com ele assim, pastor, eu quero multiplicar e quero ser um líder de célula na casa dos meus pais. Amém. Eu gostaria de ganhá-los para Jesus. Minha mãe, ela foi uma bênção, né? Batizou, entregou a vida para Jesus. Ela partiu, está com o Senhor. Mas o meu pai ainda ficou. E aí agora no domingo ele reuniu a família e falou, olha, queria falar para vocês que no dia 30 de setembro eu vou batizar. Uau! Cara, quando você olha para dentro da sua casa, parece que o impossível é mais impossível. Exatamente. Sabe? Aí a gente fala para todo mundo assim, Deus é um Deus do impossível. Mas você olha às vezes para dentro da sua casa e fala assim, mas aqui nunca. E na verdade, quando ele falou isso aí, foi só provar assim, Deus é um Deus do impossível. E aí, irmão, não tem jeito. Hoje eu tava mais cedo assim, né, até preparando para vir, e eu lembrei dessa fala do meu pai, e lembrei lá do dia que eu fui para casa dele. Como que eu não choro? Aquele choro de gratidão, e talvez você já presenciou, Zé, você tá assim dirigindo, você lembra das coisas que Deus tem feito na sua vida, e abre a boca a chorar, e o cara passa do lado do seu carro assim e fala, coitado, que ele tá passando por uma batalha, né? Exatamente. E que não sabe a sua vitória que Deus tem dado pra gente. Amém, né? Amém. Nós sabemos das lutas vão ter, mas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é nisso que nós temos que pegar. A luta um dia mal, como fala em Efésios, é um dia mal. Pode ser um mês, pode ser anos, como aconteceu comigo, né? Mas a gente tem que ter a certeza que vai passar. Essa tempestade, ela passa, né? Quando Jesus dá a ordem ali para o mar parar, foi uma tempestade momentânea. Mas quando ele dá a ordem, né? Acabou. Tá na Bíblia, né? No mundo tereis aflições. Exatamente. Então a gente não é porque converteu, pelo contrário. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Mas ficou mais complicado, porque a sabedoria abre seus olhos. E você é cobrado pelo Espírito. Cobrado que eu digo no sentido de constrangimento. Né? Mas você que tá aí do lado cutucando o esposo, tá vendo? Falei pra não ir no show, desliga a TV, né? É o Espírito. A senhora tá aí do lado, ou o senhor tá aí do lado, pra edificar e tá junto, e construir o caminho junto. Ser, às vezes, exemplo, mais do que palavra. Amém. Boa. Amém. Gomes, e aí, cara, assim, eu queria deixar
O seu testemunho, assim, um pouquinho mais para o final, eu queria agora falar com você a respeito da célula. Como que você chegou na célula, né? E assim, você falou para mim que participou de célula Sim. até fora do Brasil, né? Sim. Com outros nomes, mas aqui a gente entende, pequeno grupo, small group, célula. Então, assim, conta pra gente, assim, como que você chegou? Primeiro convite, por que você foi, como que foi? Olha, eu quando voltei para o Brasil em 2020, meu contrato e minha carreira, né, se encerrou em 2020. Era algo que Deus já tinha dado. Até dava para tocar mais, mas eu não tinha paz mais de continuar, né? Então chegou o momento mesmo de parar. E o que estava no meu coração era a vinda para o Brasil para uma preparação. Não sei para quê, mas Deus tem algo grande, eu creio, porque eu não peço nada pequeno para Deus. Deus, se eu quer me usar, então me usa grande. Amém. Me usa assim de forma sobrenatural mesmo. Eu quero alcançar nações, eu não quero alcançar somente uma cidade. Eu quero alcançar nações. E eu acho que foi um tempo de preparação que Deus me mandou para aqui, porque a gente, tanto a minha esposa era bem, né, não queria voltar para o Brasil, até a gente colocar isso como propósito e orar por isso, Deus mudou o coração dela. Então eu precisava voltar para o Brasil, porque eu creio que é um tempo de preparação mesmo. E eu comecei a visitar as igrejas. Fui na Lagoinha, né? Fui na Boas Novas, aqui em Belo Horizonte, né? Na Getsemane, né? Que eu congregava antes. Mas Deus não falava nada. Deus não falava nada. Até que eu fui participar do Legendários, né? Através de um amigo. Ele me escreveu e falou assim, olha, o Legendários é tal dia, você tem que ir. Eu falei, o que é isso, gente? Nem sabia de Legendários. Ah, não, é bom demais, irmão. É na montanha, tal, vai lá que vai ser bênção para sua vida. E assim, eu, nos últimos anos, né, que eu falo que a minha conversão aconteceu há 6 anos atrás, ou 7, nos últimos anos eu já tinha tido muitas experiências com Deus. E ali, na montanha, eu tive algumas experiências. Eu já estava frequentando a Central, mais frequentemente, assim, já não era mais uma visita de uma vez, né? A minha esposa gostou demais do pastor Paulo, né, das pregações, do jeito que ele, né? Ela gostou demais e ela pensou, agora é aqui. E os meus filhos estavam congregando na Lagoinha. E eu falava, meu Deus, mas meus filhos lá e a gente aqui, como que é isso? Né? Porque eles têm um ministério de jovens maravilhoso, né? Com certeza. Assim, tem um trabalho para jovens lá, adolescentes, maravilhoso. E eu pensava assim, como o deles era no sábado e a igreja aqui de manhã no domingo, à noite, falei, vou começar, né? E aí fiz Legendários, comecei a participar da igreja e eu voltei para servir em uma outra vez no Legendários. E no jantar que nós temos normalmente depois da montanha, veio o Claudão até, eles falam que ele parece comigo pra caramba, ele gosta demais. Se o Claudão estiver ouvindo aí, ele vai... Eu chamo ele de eu. E aí eu chego na célula e falo assim, e aí eu? O Claudão é uma bênção, ele é um evangelista. Então ele falou assim, Gomes, vamos para a célula do Josafá. E eu já tinha ligado até pro Rafael, goleiro do Cruzeiro. Sim, Cabral. O Rafael Cabral, que ele vai na célula do Diogo. O Diogo é casado com a minha prima, a Brenda. Ah, é? É. Olha aí. E ele vai na célula do Diogo, eu falei, Rafael, eu tô procurando uma célula, cara. Eu preciso me engajar mais com a igreja, né? Eu tô procurando uma célula. Eu vi que a igreja é uma igreja em célula. Eu tô procurando. Isso eu falei numa semana antes montanha. Da montanha e do jantar lá. Aí cheguei no jantar, o Claudão me convidou, eu já conheci o Josafá, assim, de montanha, e eu falei, esse homem, eu queria me espelhar nele, né, o jeito dele. Falei, nossa, eu ir pra cela do Josafá, que é isso? Tá na cela do Josafá, eu acho que o cara é muito abençoado. O cara é muito abençoado, tá na célula dele. Daí eu falei, não, vou, e assim, começou a minha caminhada em célula. Como você falou aí, eu tive experiências em células na Europa, em Londres. Eu fui anfitrião, a gente fazia uma vez por semana. Isso não durou por muito tempo, porque não era uma igreja com essa visão. Só aproveitando, já que você falou da célula do Josafá,
Eu vou honrar o Josafá aqui. Fala o endereço, o dia e a hora. Nossa, endereço eu não sei não, você chega lá. Fala o bairro. Não é o endereço, a rua não, o bairro, o dia e a hora. É o bairro Luxemburgo, né? É no bairro Luxemburgo, não fica longe da Central, né? É toda terça às 19h30. Então, aí, ó. Célula para homens. Homens, não Se é você célula tiver pra interesse em ir na célula, tem um e-mail aí no nosso canal, se Isso. inscreve, pega, manda um e-mail pra gente que a gente Vai, já boa. direciona. Boa. Tá Então, aí, ó, bom? você fez a propaganda pro Josafá. Exatamente. O Josafá. Nossa, aí ele vai precisar multiplicar mais 300 vezes só esse ano. Mas aí continua, meu irmão. Aí você tava E na aí, Inglaterra. isso, eu tive experiências de célula na minha casa, que eu fui anfitrião. E depois eu liderei uma célula, não na minha casa, em outro local, né? De homens, durante o deserto que eu passei aí, que a gente vai entrar nisso aí. Uhum. Então, eu comecei a liderar um encontro de homens todo, que a gente, né, pode-se dizer células. E aquilo ali era uma E esse bênção pra mim. encontro foi baseado, tinha algum manual, tirando a Bíblia, mas tipo assim, existia um método que vocês Não. adotavam, vocês se juntaram? Não, a gente sentiu no coração e a gente viu que os homens precisavam de um avivamento mesmo, né? Os homens da igreja precisavam de algo a mais de Deus. É uma célula de brasileiros, De brasileiros na na Inglaterra. Inglaterra. E assim, lá na casa do meu irmão Teté, em Londres, era uma bênção, cara. A esposa dele fazia umas comidas maravilhosas lá pra gente, deixava pronto, sabe? Ela ia pro quarto dela. Isso aí faz parte da Deixava, célula, irmão. exatamente. E deixava a gente muita vontade, muita vontade. Vocês tiveram contato lá em Londres com o pastor Jackson Antônio? Jackson, pastor Jackson. Já? Eu visitei a igreja do pastor Jackson. É. né? É a Visitei catedral, a né? catedral, é uma É. igreja maravilhosa lá. E esse grupo, o que você sentiu? O que você pôde tirar disso? Transformação. Tem gente aqui que me agradece até hoje. Olha, eu conheci Jesus através da célula. Amém. Pessoa que frequentava a igreja há muito tempo. Mas que não tinha. E não tinha essa intimidade com Jesus. Então, o que você. Então, é isso aí que eu queria que você falasse um pouco pra gente. Porque você viveu um ambiente só de igreja Isso. e depois você começou a viver um ambiente de igreja Dentro da casa. paralelo com célula, né? Que a gente fala das duas asas da igreja, né? Isso. Do templo e dos pequenos grupos. E o que você sentiu quando você... É igual você falou, de comunhão e tal. Conta pra gente, o que você sentiu quando você teve essa experiência? Olha, tanto lá como aqui, a gente vê a transformação diária das pessoas, né? Todas as vezes que tem um encontro, a gente vê o crescimento das pessoas. Não só a transformação, mas o crescimento. Porque você pode ser transformado e ficar ali estagnado. Você pode ser transformado na igreja e ficar estagnado. Só no banco. Só no banco. Exatamente, você pode ficar ali. Mas a célula é algo de transformação, de crescimento. E o reino é crescer. Para que ele cresça, né? Ele cresça ou diminua. É exatamente, amém. Ele cresça ou diminua. Então, esse é o chamado da célula em casa. É para crescimento. É para quem não conhece Jesus. Quem que é Jesus? A gente vai falar ali de forma simples, né? Na intimidade mesmo. Você vai ganhando não só a confiança das pessoas, porque você está falando de Jesus e é como uma espada de dois gumes, né? Você vai estar falando da palavra. Uhum. Ali não tem religião, que a gente prega uma religião, apesar da gente ter uma igreja por trás que nos apoia. Né? Mas você não está falando, não, é a central. Não, não é isso. Exato. Aqui é Jesus. Aqui é Jesus. E a gente vai falar sobre ele. Por que vocês estão aqui? Para a gente conhecer um pouco mais de Deus. Amém. Né? Vamos conhecer um pouco mais de Deus, vamos ter um pouco mais de intimidade. Aí Deus vai entrando na vida individual, Deus vai entrando no casamento, Deus vai transformando o coração, aquele coração duro do homem, né? Que precisa de uma marreta muitas vezes. Mas a Bíblia fala que Deus, ele troca o coração do homem. Ele tira um coração Amém. de pedra e coloca o coração de carne. Amém. Ele sopra um espírito novo, né? O importante é deixar claro, a gente não está falando de um modelo exclusivo, entendeu? É. Essa aqui a gente está conversando não é central, Isso. não é o modelo que a central segue, a gente está falando de célula, né? O quão importante isso. Só voltar um pouquinho, só para deixar claro para quem ouviu, o Gomes, quando ele falou assim, não falaram comigo as igrejas que eles visitaram, no momento dele, são igrejas bênçãos, igual já colocou. Com certeza. Que ele já foi batizado e Com certeza. Getsemane. Eu vim da Getsemane, É eu amo aquele lugar, maravilhoso. bênção. Só que o que me fez, o que Deus falou comigo é que eu precisava me movimentar.
E quando eu saio de lá, eu comecei a procurar algumas coisas e eu me encontrei, talvez você vai se encontrar em outra. Em outros lugares, tem outras igrejas que operam com isso. A Central tem um modelo que, para qualquer igreja que quiser ser abençoada e conhecer o modelo, tem disponível, chama DNA, um curso sem fins lucrativos nenhum. É totalmente grátis. Assim, eu saí porque eu queria um relacionamento. E o que mais me impressiona, você estava falando, eu estava pensando, gente, mas o que é? Eu entendi o que o Gomes está falando. Nas células nós somos iguais. Nas células nós somos fracos iguais. Na onde você é fraco, o Bruno é forte. Na onde o Bruno é fraco, eu sou forte. E juntos o elo se fortifica. Exatamente. É transformador. Lá você coloca assuntos que você não faz na igreja. Exato. A gente ora lá pelos solteiros, cara. A gente ora pelos casados. A gente ora por enfermidade. Inclusive, tem aí um relato, né, de um rapaz que estava... Ele não é da célula, mas tem uma pessoa da célula que está na nossa célula. E nós compramos a causa dele. Vocês em oração. batalhando da forma correta. E a gente batalhou de forma correta. Deus fez um milagre sobrenatural. Amém. Né, um atropelamento de bicicleta na beira da BR-040 aí, que foi assim, foi pra morte. Mas é onde Deus entra, né? É onde tá morto mesmo, ele dá vida, né? É isso aí. E é legal também, porque a célula a gente consegue ver as pessoas mais próximas, mais de perto. Por quê? Um pastor, por mais bom, no sentido da palavra, que ele seja, ele não consegue estar tão próximo de todos os membros de uma igreja. Imagina ali, gente, a Central, por exemplo, a quantidade só não é na sede, mas na Luxemburgo, por exemplo. Se Paulo Mazão tivesse que atender um a um, não tem como. É o que ele fala no DNA, né? Hoje eu não faço mais casamento. Hoje eu treino líderes. Né? Outros pastores fazem. Mas a função dele é treinar líderes. E os pastores aí treinam os pastores como muitos bons líderes e esses pastores vão treinando outros líderes e os líderes de célula vão treinando outros líderes. Amém. Você não fica centralizado em uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro. A responsabilidade é da igreja. E, ao mesmo tempo, você não corre o risco de que o pastor vire um ídolo para a igreja. Exato. Né? Exatamente. O ídolo sempre vai ser, nós sempre cremos, o Jesus como cabeça da igreja. Né? Então, quando a gente tira dele tudo é o pastor. Igual tem igrejas assim, mais humildes, né? Interior e tudo, que precisa trocar a lâmpada, é o pastor, né? Precisa disso. Tem até um vídeo que eu vi do próprio DNA, o pastor Paulo falando que foi numa igrejinha que o cara tava com um molho de chave assim, ó, e que ele que tinha a chave para abrir todas as portas de todos os departamentos, e ele era o pastor. Então, assim, imagina, né? Faz um apelo, 30 pessoas entregam a vida para Jesus, aí o pastor vai cuidar dos 30, né? Então, assim, esse modelo quase impossível. Celular. E o que você falou também que eu achei legal, a célula, igual a nossa, né? Você vê os meninos correndo, então as crianças elas crescem juntos, aí as esposas contam umas para outras o dia a dia, né? Então, assim, a esposa do Zé Guilherme, ela sabe que o Bruno não é um homem perfeito. Por quê? Porque a Carol fala, o Bruno também tem falhas. Isso. Entendeu? Então, assim, a gente mostrar a cara, mostrar a verdadeira cara de quem somos. Exato. A célula, ela favorece muito a isso, né? Com certeza. E você olhar e falar assim, cara, às vezes ele tem vergonha. O cara tá desempregado, ele tem vergonha. E na célula, ele fala, você descobre. Talvez tenha um lá que dá emprego para ele. Exatamente, irmão. Né? Célula, e num culto normal, isso não tem chance de acontecer. Não acontece. Mas pode acontecer no final, o cara ir lá atrás do pastor, tô precisando aqui e tal, mas às vezes ele tem vergonha. E a célula, ela cria esse ambiente de confiança, de liberdade. Ao mesmo tempo que ele confessa batalha, ele confessa pecado. Com certeza. Sua célula é de homens. Mas a nossa é de casais, mas tem um determinado momento que é mulher para um canto e homem para o outro. E aí a gente começa mesmo a forjar ali, né? Então assim... E já fazendo propaganda da minha célula aí, se Deus quiser, em setembro, aí pode mandar também casais, tá? Por e-mail. Casais. Vila da Serra, quem tiver por lá. O e-mail é @tonacélula. Aí, ó. Desculpa, tonacélula@gmail.com. E a minha também começa em setembro, viu, Gomes? Também. E fala pro Gomes aí, Você não percebeu, não?
A minha também começa em setembro. A minha, Gomes. em nome de Jesus. Eu Tô quero. brincando, porque eu sou um LT, ele tá me cobrando. Que dia que eu vou... Aí, Irmão, o varão desse aqui já tem que estar liderando. com certeza. Aqui, fala também aí, já que você falou aí da sua célula e tudo, pessoal, porque às vezes a pessoa se identifica tanto com você aqui, que ela quer saber como que ela te chama, como que ela te procura, né? Então, seu Instagram, sei lá, passa aí. Ó, se alguém quiser, né? Eu recebo várias mensagens, mas se alguém quiser participar de uma célula, por exemplo, casais, tá? Casais, porque o meu chamado é esse, é casais. Amém. Então, pode entrar no meu Instagram lá, @hdgomes, @hdgomes, né? H mudo, D mudo, Gomes, com S, tá? Aí você manda uma mensagem lá no privado que a gente vai procurar atender todo mundo da melhor forma possível. E vamos lá, Gomes. Agora eu quero deixar esse testemunho seu para esse momento, né? Eu creio que ele vai ter a ver, nós vamos puxar algumas coisas de célula nele aqui, nós vamos falar alguma coisa desse Vida na Vida, mas eu queria falar o seguinte, eu já vi algumas vezes, você foi em alguns lugares, né? E tem falado sobre casamento, né? Eu queria saber um pouco desse testemunho seu. O que você tem a falar e o que você passou nessa área da sua vida? Cara, o casamento é um plano inicial de Deus. O casamento é o fundamento da igreja. A família é o fundamento da igreja ali. Cristo, né? Com uma pedra. Mas logo depois vem a família. E as pessoas não entendem isso. O quão espiritual é isso? Quando você fala de casamento, não. As pessoas estão casando hoje falando assim, se não der certo, eu separo. Essa é a mentalidade das pessoas de hoje. Ela não olha no profundo o que é casamento. Mas foi comigo também. Eu não estou falando isso para julgar as pessoas. Foi comigo também. Né? Poxa, uma pessoa maravilhosa, minha esposa, mas se não der certo, eu separo. Porque eu não conhecia o que a Bíblia me ensina sobre casamento. E aí é onde eu volto. O mundo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecer Jesus. Talvez você está passando uma dificuldade enorme na sua vida porque você não conhece Jesus, meu irmão. Vem para cá, você não vai estar isento de problema, não. Nós temos problema pra caramba. Ainda mais quando você vai ser usado, Satanás ele fica doido para te parar. Mas aí quanto mais você avança, mais Deus vai te blindando, mais Deus vai te dando vitória em todas as áreas. Jesus deu a promessa, uma promessa que ninguém fala, né, irmão? Ele fala assim, no mundo tereis aflições. Exato. Ele também falou isso. Exato, exatamente. Recebe. Isso mesmo. E uma coisa importante, a gente não está falando de religião, a gente está falando de Jesus. 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 Então, assim, eu casei em 2003 com a Flávia, né? E o motivo do meu batismo foi ela. Então, eu tinha certeza naquele momento que era algo, né, algo para a vida eterna mesmo, né? Eu tinha isso no meu coração. Mas apesar desses pensamentos do mundo, né? A minha vida como atleta, ela te proporciona muitas possibilidades, muitas, né? Eu nunca fui de noitada, eu sempre preservei o meu corpo, né? Nunca fui de beber, de cair, tomava minha cerveja, meu vinho, né? Mas eu nunca fui disso. Mas só que eu não era o sacerdote do meu lar, cara. Eu não era o líder espiritual da minha casa. Eu não estava debaixo de um cabeça, né? Que é Cristo Jesus. E quando você não está debaixo de uma direção de Deus, né? Quando Deus não é o centro, normalmente você também não é o centro dentro da sua casa. Né? Para você gerar autoridade dentro da sua casa, você tem que estar debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Somente Ele vai te dar essa autoridade dentro da sua casa. Minha mulher não é submissa. Tem alguma coisa errada. Ela não vê Cristo em você. Ela não vê Cristo em você. Tem alguma coisa errada. Tem que mudar o foco. E eu aprendi isso no deserto. Passou os anos, Deus fazendo por mim aquilo que eu falei para vocês aqui, né? Me abençoando na minha vida profissional, Cruzeiro, PSV. E eu nem aí para Deus. Eu queria era sair para jantar, curtir, né? Autossuficiente, né? Exatamente. Até ocorreu um adultério da minha parte em 2010, né? Onde a minha esposa descobriu e naquele momento ela... cheguei de um jogo lá, ela estava com as malas todas preparadas para voltar para o Brasil.
E ela viria embora e eu conversei, vamos, não, pedir perdão, tal. Me arrependi mesmo naquele momento, me arrependi do que aconteceu. Mas gera uma ferida no coração. Mais que a pessoa, eu gerei uma ferida no coração da minha esposa ali. E Satanás foi usando isso durante os anos. Até em 2017, eu já tinha notado algo assim, mas o homem, ele não, cara, ele não, o homem é muito... nós somos muito doidos. Você não percebe o que está passando ao seu redor, cara. Ela, de vez em quando, ela falava assim, poxa, as minhas sextas-feiras estão muito tristes, você não está em casa, tal. Eu tenho chorado bastante. Ela estava passando uma luta interna, umas incertezas, não sabia o sentimento dela. Ela estava tentando lutar contra aquele problema, porque ela queria me falar algo e não conseguia. Até que um dia ela me chamou e falou assim, Gomes, eu não posso esconder isso mais de você. Ela disse assim, eu não gosto mais de você. Eu não te vejo como... Eu te vejo como um irmão meu, como um amigo muito chegado, mas eu não tenho desejo de mulher mais, não tenho sentimento por você. Aquilo lá para o homem, você, cara, não, você tá doida, não sei o que tem, vamos procurar o pastor aí. Aí nessa hora é o pastor. Vamos procurar Deus agora. Chegou naquele ponto, né? Chegou naquele ponto que... Deus, ele é a única solução, mas nós deixamos ele por último, em vez dele ser o primeiro, né? Nós deixamos ele por último. Era a última, o estágio era Deus, sendo que ele precisa ser o primeiro. Verdade. Né? E só colocando uma adenda, era o momento que vocês estavam assim, era o melhor momento da sua carreira, se puder, assim, você estava na Inglaterra, dinheiro, né, assim, vida de jogador, então assim... Realização, né? Ela tinha uma vida, com certeza tranquila, entre aspas, assim, então a gente acaba se pegando as coisas do mundo. Exatamente. Eu achava que aquilo ali era suficiente, mas eu não dobrava, nunca tinha dobrado meu joelho pela minha família. Nunca. Nunca tinha orado pelo meu filho. A gente nunca tinha orado de mãos dadas, nós dois como casal. Que isso? Que isso? E talvez tem gente hoje que se acha crente e está passando pela mesma situação. Nós temos que despertar, porque Satanás ele está doido querendo entrar na família. A Bíblia fala que Satanás está ao derredor. Satanás ele não entra por uma porta aberta. Talvez você não vai deixar a porta aberta. Você vai deixar a porta aberta para o ladrão entrar? Não vai. Mas você vai deixar a brecha. Talvez você deixe a janela só encostada. O ladrão não vai entrar por aqui não, mas tem uma brechinha lá, é lá. É lá no pecado, é lá no adultério, é lá na... Né? É lá no... Tem nada a ver. Aquela frasezinha assim, não, isso não tem nada a ver, você está exagerando. Você está muito fanático. E assim, eu era viciado em pornografia, né? Era algo que também eu trouxe para dentro da minha casa um mal, né? Um mal que assim, só Deus mesmo para mudar a história. Enfim, 2017, descubro, né, que a minha esposa já não tinha mais esse sentimento, mas eu achava que eu ia contornar a situação como eu contornei em 2010. Eu achava ali, né? Mas estava muito mais profundo do que eu imaginava. Aí ela já estava praticamente decidida, mas mesmo assim, eu forçando ela para a igreja e tal, agora é o crentão, né? Mas o que Deus estava me chamando é para ter um relacionamento pessoal e íntimo com ele. O propósito de Deus foi sempre restaurar o casamento e é o propósito de todo casamento que está com problema ser restaurado. Esse é o propósito de Deus. Mas enquanto você não der liberdade de você falar assim, olha, o problema sou eu, Deus então vem e trabalha no meu coração. Deus não vai restaurar. Enquanto Ele não fizer em você, Deus não vai restaurar, mesmo sendo o propósito de Deus. Porque Ele não vai te entregar uma bênção, você pronto para jogar ela fora de novo. Então, 2017 foi o divisor de águas, então veio a minha conversão. Foi nesse deserto que você foi nesse deserto, entrei no deserto no final de 2017, quando a minha esposa realmente decidiu não dar mais. Nós continuamos juntos na mesma casa até agosto de 2018. Fevereiro de 2018, nós separamos de corpos mesmo. Eu fui para o meu quarto de guerra, ali onde eu comecei a ter muita intimidade com Deus. Na Inglaterra tem as casas lá que subterrâneo tem os quartos, né? Normalmente eles falam cinema, quartos embaixo. E ali é onde eu fui começar a ter intimidade com Deus. E eu estava bem profundo, orava todos os dias, acordava de madrugada para orar.
né? Ali eu já comecei a fazer propósito, a entender, né, o que era o jejum, porque eu nunca tinha feito, eu acho, um jejum na minha vida, né? Ali eu comecei a ter um relacionamento com Deus, aquilo que Ele queria, né? Então, a partir desse momento, Deus começou a transformar a minha vida, né? Eu comecei a entender, eu comecei a consertar muitas coisas que o Espírito Santo tocava no meu coração. Uma delas, né, eu não sei se vai chegar até, mas inclusive até há pouco tempo, anteontem eu estava com ele, o Augusto Recife, que jogou comigo no Cruzeiro. Nós morávamos juntos. Eu conto isso porque é o que Deus quer fazer nas nossas vidas, cara. Por mais que seja constrangedor, e é constrangedor eu contar isso, não é bacana. Quando o Cruzeiro ele usava o Banco Real, na época é o Santander hoje, Banco Real para fazer os pagamentos. E eu morava com o Augusto Recife no bairro Caiçara, na rua Guaíra. E morava no mesmo apartamento, a gente dividia apartamento, mas só que eu recebia bem menos que o Recife. O Recife já estava num patamar mais. E chegou uma carta do Banco Santander uma vez, e tudo você fazia por telefone. Tinha o código, chegava, transferência você fazia com código, tudo por telefone, só a mensagem eletrônica lá. E eu transferi uma grana. Chegou uma carta do Augusto Recife lá no apartamento, eu peguei, abri, era do Augusto Recife, e estavam os dados da conta dele e um código. Eu abri aquela carta e fiz uma transferência da conta dele para a minha conta. Então eu roubei o Recife, né? E o Espírito Santo de Deus começou a me constranger nisso. Olha, você vai consertar todas as áreas da sua vida. Você vai procurar alguém confessar seus pecados. Isso em 2003, nós estamos falando lá de 2017, 2018. O seu constrangimento, o que o Espírito Santo fez. Te lembrou, te trouxe me lembrou a memória. lá de 2003. Me lembrou lá de 2003. E aí, uma luta danada, e Deus falava comigo quando eu estava no caminho do treino e voltando do treino para casa. Ele falava sobre esse assunto em específico e me incomodava. Você precisa consertar, você precisa ligar para ele e falar que você fez isso. E eu, não, Deus, não, vai ser muito humilhante para mim. Mas a gente se esquece que a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Né? Amém. É melhor você ser humilhado mesmo que você segurar algo que Deus está pedindo para você consertar. Então, eu mando uma mensagem para o Recife na época e falo assim, Recife, você é crente? Já cortando com o perdão dele, já né? cortando com... Exatamente. Eu falei, porque... Eu falei, nossa, glória. Ele falou? Eu falei. Eu falei assim, Recife, eu tô passando algo com a minha família e Deus quer que eu conserte todas as áreas da minha vida e eu te roubei, cara. E ele, que isso, Gomes? Falei, não, eu te roubei, não sei o valor, mas Deus já colocou o valor no meu coração. E ele falou, não, Gomes, não. Eu falei, não atrapalha a minha bênção. Manda o número da sua conta. E eu enviei o valor para ele. Ele ficou muito agradecido. Ele falou, não precisava, Gomes. Ele ficou muito agradecido. E assim, esses detalhes Deus foi forjando o meu caráter. Caráter a gente tem, cara. As pessoas falam assim, você tem falta de caráter. Não, você tem um mau caráter. Mas você tem o caráter. Que precisa ser forjado. Né? Então, isso aconteceu e assim, as coisas foram acontecendo. Eu passei por uma situação, eu estava bem próximo com Deus e uma situação que antes da separação de casas, ela veio e falou assim, Gomes, eu preciso do divórcio. Aí ela chegou nesse ponto, eu falei assim, nossa, ela falou, nós somos amigos, né? Nós somos amigos, e eu já entendendo tudo de casamento. Nós somos amigos, né? Poxa vida, você não... É só me dar o divórcio, é só assinar o papel. Aí beleza, Flavinha, depois nós conversamos. Eu fui lá pro meu quarto conversar com Deus, consultar ele. E quando eu consultei para ele, quando Deus falou, Deus, e eu chorando, eu em lágrima. Deus, a tua palavra diz que eu odeio o divórcio, não é algo que agrada o teu coração. Mas a minha esposa, ela quer continuar sendo amiga. A hora que eu falei que a minha esposa quer continuar sendo amiga, o Espírito Santo cessou minha lágrima e falou assim, você quer agradar a mim ou a ela? Aí eu fui lá em Gálatas, tem a passagem, né, de Paulo falando. Convém o homem agradar a Deus, né? Convém eu agradar a Deus ou ao homem? Se eu agradasse ao homem, não seria servo de Cristo, né? Então, Deus confirmou, eu fui, voltei e falei assim, Flavinha, se quiser entrar com o divórcio, você entra, mas eu não coloco a minha mão. Deus não queria que eu colocasse a mão. Chegou 10 de agosto de 2018, o pior dia da minha vida, que sensação horrível, eu para uma casa, ela para outra, né, com os meus filhos. Esse dia vocês se separaram de casas? Separamos de casas nesse dia.
E eu pensando, Deus vai fazer antes de mudar de casa, Deus vai fazer antes. Mas não era, Deus ainda precisava atrapalhar muito na minha vida, em outras, me preparar mesmo. Te deixar um homem forjado para aquela mulher abençoada, né, cara? Exatamente. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus, né? Exatamente. Se repete nessa situação. Às vezes eu fico falando com as pessoas também, Gomes, só abrir um parênteses aqui, as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, cara, eu queria restaurar meu casamento, eu nem separou. Eu falo assim, o meu marido disse assim, assim, eu falo assim, ou minha mulher, aí eu venho e falo às vezes, e você? Né? Porque você também precisa ser uma boa, vamos falar assim, uma boa oferta, um bom presente para aquela pessoa. Uhum. Porque se você não por que você está querendo que ele... tem que melhorar ele. E a gente às vezes vê que normalmente quem está pedindo está precisando de ser tão mexido. Exatamente. Também. Não é eu que vou mexer, é o Senhor. Exatamente. Né? E uma dica aí para vocês que estão passando um problema no casamento é vontade de Deus restaurar o casamento. Mas Amém. Aquele que está no deserto é o que precisa ser mudado. Sabe por quê? Porque a hora que Deus mudar a sua vida, Deus muda o coração do outro lado também. Amém. É dessa forma que funciona. Então, ali eu separei, Deus falando, Deus usou uma pessoa lá que mora na Pensilvânia, um inglês que era torcedor do Watford, mandou um livro motivacional, e na capa do livro estava assim, ó, escrito em inglês: o melhor de Deus para você e a sua esposa ainda está por vir. Eu olhei pro lado, eu estava no clube, eu falei, esse cara tá aqui perto de mim, não é possível, ele tá ouvindo minha conversa com Deus, não é possível. Orei alto. Exato, poucas pessoas sabiam do meu problema. É outra coisa também, tem que compartilhar com pessoas corretas, pessoas que querem que você... Não aquela pessoa vai falar, você é jovem, segue a sua vida. Conselho de ímpio jamais. Né? Procure a pessoa que conhece Jesus. Verdadeiramente vai te dar conselho. Você falar, não separa, então essa aí não conhece Jesus, não. Vai lá porque... Aí você evangeliza. Exatamente. Você fala assim, não é você, não. Então ali, o melhor... Eu tenho esse livro, tem normalmente nas minhas ministrações, onde eu uso o testemunho, eu coloco esse livro, né? E aí Deus começou a falar, e eu falei, agora está perto, né? Está perto da restauração. Em janeiro de 2019, eu recebo a carta do divórcio na Inglaterra. Aí, naquela hora, eu tinha saído de um jejum de 2 dias e meio, somente água. Eu tinha saído de um jejum de 2 dias e meio porque eu ocupava meu tempo com as coisas de Deus. Eu entrava para o meu apartamento, eu avisava a minha família, os meus filhos, olha, 2 dias e meio, eu fiz isso uma vez só. 2 dias e meio eu vou estar sem acesso ao celular. O propósito era oração, leitura da palavra. O que eu podia assistir na televisão era somente louvor e pregações. E leitura. E eu colocava assim no horário. Esse é o horário de descanso, esse é o horário que eu posso descansar. 8 horas é leitura, tal, de 8 a tal hora. E eu fazia meu calendário ali, meu horário. Então eu saí, logo depois chega a carta de divórcio. E quando chega essa carta de divórcio, rapaz, aquilo foi como uma faca no meu coração. Aí a gente fala que, cristão forte, né? Crente forte. Você não precisa ser forte, não, rapaz. Tem que ser fraco. Cristão, crente, ele tem que ser fraco. Para que Deus opere na fraqueza nossa. Amém. Então eu chorei ali, as lágrimas desceram e eu apresentei. Deus, tá aqui a carta de divórcio. Tá aqui. Como? Como tá acontecendo isso? Por quê? Aí eu, em vez de eu recuar, eu parti para cima. Deus usou algumas pessoas, Deus usou algumas pessoas para ser meus intercessores, para me ajudar em oração. Uma das pessoas é meu irmão Sandro, que ele ainda não é convertido. Ele acha que não é, mas ele já é convertido. Sabe? Jogador? É jogador, jogou comigo no Tottenham. É uma bênção, ele orava comigo. Uma vez ele falou para mim, eu queria bater nele. Ele falou, nossa, esse deserto seu tá lindo demais. Eu queria bater nele. Eu falei, lindo? Sofrendo do jeito que eu tô, tá lindo? Ele falou, tá lindo, irmão. A vitória vai ser linda demais. Porque o que ele estava enxergando era o espiritual. Né? Exato. Nós tivemos uma experiência... Eu fui para... Por favor. Eu tinha entregado um jejum no dia. Eu tinha aberto um jejum de 3 dias. E eu fui visitar ele na Itália. Ele estava jogando na Itália. Eu vou cortar um pouquinho aqui. Cara, quando nós chegamos na Itália, ele falou assim... Nós ficamos no hotel, sabe? Ele quis me receber. A casa dele, o apartamento dele era pequeno. Ele falou, vamos passar 2 dias no hotel, cara. Eu quero te levar no hotel aqui, que tem umas oliveiras e tudo. A gente janta lá, a gente conversa sobre o que você está passando, a gente ora. Aí eu tinha entregado o jejum no jantar. Entreguei o jejum, uma refeição que eu estava fazendo. Entreguei meu jejum e nós jantamos. E fomos pro quarto. Ele falou, vamos pro meu quarto pra gente conversar um pouquinho, a gente ora lá também. Rapaz,
esse santo foi tomado pelo Espírito Santo. De uma forma. Ele não conseguia ficar de pé, né? As pernas pesadas. E ele só falava assim, vamos lá para o meio das oliveiras, que a gente precisa orar lá. E ele começou a orar. Ele começou a orar naquele local das oliveiras. E só ali, naquele momento ali, começou a passar, né? Aquele poder, aquele fogo do Espírito Santo. E ele falava assim, ela te ama. O Espírito Santo, através da boca dele, ela te ama. É isso. Né? Então, eu cortei um pouquinho aí. Provavelmente, isso tenha sido nesse intervalo que eu recebi aí esse livro, no final, antes de eu receber a carta de divórcio. Uhum. Então, Deus estava se movendo e falando assim, eu estou cuidando, né? Estou cuidando. Mas eu não estava vendo nada. Aí eu vejo uma carta de divórcio. Aí eu estava próximo de muitas pessoas e as pessoas me perguntavam assim, uma dessas pessoas perguntou assim, o que tem aí em Londres que você possa fazer algo diferente para Deus? Você tem que tocar o coração de Deus. Agora é o momento de você tocar. Eu falei, rapaz, aqui nem monte a gente... Aí veio na minha mente, poxa, nós estamos em janeiro. Eu vou abrir um propósito com Deus de 21 dias, 3 horas da manhã, no frio, na neve. Ele falou, isso vai tocar o coração de Deus. Eu falei, então eu vou. Aí eu falei, qual local, cara? Aí perto da minha casa tinha um parque, que lá tem vários parques, e esse parque tinha até um morrinho. Eu falei, então eu vou fazer daquilo ali o meu monte. E comecei, 21 dias de oração. E lá eu declarava, Deus, é daqui que vai sair minha vida. O Senhor vai fazer na minha família. Toca o coração, transforma essa história, né? Eu tenho até vídeo, eu coloco o vídeo normalmente nas minhas ministrações, de um dos dias lá. As minhas companhias, pelo menos, eram boas, cara. Além de Jesus, tinha raposa pra caramba. Eu falei, pelo menos, aí sim. Deus realmente me honrou até lá no monte. Já que você tem um vídeo, nós vamos colocar aqui em cima, aqui, viu, Gui? Você coloca aqui, ó, o vídeo vai estar passando aqui pro pessoal ver você lá no monte. Aí, ó. Então, assim, foi maravilhoso, né? Essa conexão com Deus. E Deus começou a fazer. Mas aí, o que acontece? No meio do caminho, entra problemas dentro do clube, porque normalmente quando a gente tem problema em uma área, principalmente da família, outras áreas vão começar a desandar. Eu tive uma lesão na coluna, fiquei de fora. Quando eu voltei, o treinador já não me queria colocar mais. Esse aí, qual que era o time? Esse era o Watford, né? Ah, tá. E aí, quando ele não colocou mais, aí já veio a parte humana minha. E eu falei coisas horríveis para aquele treinador. Eu falei, poxa vida, como que pode, né? E eu não vou falar nem o que eu falei. E criou ali um atrito. Então, meu contrato iria acabar no ano seguinte, em 2019, né? Isso era 2018, né? Eu estou falando lá atrás ainda. Em 2019 ia acabar meu contrato. E esse cara já não me queria mais. Lá. Ninguém me queria mais. Aí, quando isso aconteceu, nós viemos para o Brasil, né? Eu voltei um pouquinho aí, porque eu pulei uma parte. 2018, ainda antes de eu separar aí, eu vim para o Brasil, tive esse atrito no início de 2018 e tudo acontecendo como uma avalanche na minha vida. Aí eu vou falar algo que é importante também a gente levar em consideração, que é o perdão. Deus queria consertar todas as coisas na minha vida. Teve a situação do Recife, a confissão de pecados, né? E teve o conserto na questão do perdão também. Nós fomos, 2018, depois que eu volto, antes de sair de casa, nós fomos para uma pré-temporada com o Watford. E eu já tinha tido esse atrito com o treinador. Meu contrato venceria em 2019. E quando eu tenho esse atrito com o treinador, a minha vida lá, eu voltei para treinar, mas eles não me queriam lá. Nós fomos para uma pré-temporada na Áustria, e lá o Espírito Santo, lá é bonito demais, a Áustria é muito bonito. E a gente ia caminhando do hotel para o campo de treinamento, você via aquelas montanhas, e todo dia eu falava com Deus na minha caminhada. E eu gostava de ir sozinho, porque eu ia falando com Deus. E o Espírito Santo falou assim, você precisa consertar com o seu treinador. Eu falei, gente, eu não fiz nada. E ele que você precisa consertar, você precisa pedir perdão. E isso foi uns 3 dias seguidos. Eu falei com Deus assim, então o senhor prepara um momento, porque todo mundo terminava o treino e ficava lá um tempão. O senhor prepara então o momento depois do treino para eu poder fazer, que eu vou fazer hoje. E nesse dia, por incrível que pareça, mal terminou o treino, todo mundo saiu e foi pro hotel. Só ficou o treinador e o treinador de goleiro, quem eu precisava conversar. Eu falei, Aí eu chego no treinador e falo assim, treinador, perdão. Ao que eu falo perdão, já assusta, porque isso não é normal, né? Perdão, porque independente se eu estou jogando ou não, eu quero ser um bom servo aqui, eu quero servir você, quero trabalhar, quero fazer, quero tentar ganhar minha posição de volta, sabe? Ele falou assim, Gomes,
nós agimos errado com você. Nós agimos de forma errada com você. Não deveríamos ter agido isso. Comecei a jogar a Copa da Inglaterra, chegou 2019, eu fiz a campanha de 21 dias em 2019, recebi, é claro, a carta do divórcio, né, lá do fórum lá, a intimação, né? E eu comecei a jogar a Copa da Inglaterra. Deus me levou para a final da Copa da Inglaterra, com um time como o Watford. É claro que nós fomos atropelados pelo City, mas Deus me honrou, me colocando e eu jogando. Chega no meio de 2019, chega no final da temporada, que é no meio do ano, temporada acabando, a mesma pessoa que queria que eu saísse vem em mim e fala assim, Gomes, fica mais um ano com a gente, assina mais um ano. Aí eu já coloquei na mão de Deus, falei, glória a Deus. Deus, eu preciso orar, porque eu não queria mais ficar lá na Inglaterra. Eu queria vir embora e deixar minha família lá, porque eu queria estar longe do problema. Em vez de muitas vezes a gente entrar na tempestade, eu estava querendo fugir da tempestade. E aquele era o momento onde que Deus estava trabalhando de forma sobrenatural. E quando eu entrei, isso aconteceu, é por isso que eu falo, o perdão ele abre portas também. Ele não só tira a nuvem negra de cima da minha cabeça, que aconteceu naquele momento ali, porque não vai ter mais acusação. Ele abre portas também, e essa porta foi aberta. Eu orei, uma semana depois Deus respondeu e falou, não, é o próprio Jesus que está te dando mais um ano de contrato e ele está assinando com uma caneta suja de sangue. É com o sangue dele que ele está assinando, não é nem você que está assinando esse contrato, não, é ele mesmo. Aí eu fui entender lá na frente por quê disso. Continuei, passei por uma audiência. Quando eu voltei, passamos por uma audiência de divórcio, segunda audiência, terceira audiência, quarta audiência. Deus adiou isso porque partiu deles. Eles eram mais interessados, eles não tinham todo o nome, partiu deles. Mas chegou novembro de 2019, eu falei assim, Deus, nossa, eu estou cansado, estou tão bem com o Senhor, não preciso mais de restauração, estou bem. Estou cansado, mas seja feita a tua vontade, eu entrego nas tuas mãos. Tudo que Deus queria, né? Que eu tirasse o foco do problema ali, que as taças já estavam cheias. Então, chegou novembro de 2019, você não perca no tempo aqui, 2019, na sequência, novembro, veio dezembro, a gente sempre saía todas as quintas-feiras com os nossos filhos, jantava, eu e ela, os nossos filhos, a Flávia e os nossos filhos. Chegou dezembro, a gente foi passar junto o Natal, como a gente passava sempre. Eu, ela e os 2 filhos. Vocês estavam no processo de divórcio, mas morando na mesma casa. Não, ele buscava eles. Nós separamos lá em 2018, mas lembra? Eles estavam em outra casa. Mas eles estavam lá em Londres. Em outra casa. E aí, a gente sempre passava junto e tal. E nesse dia, ela relata que o Espírito Santo de Deus falou para ela assim, ó, eu estava abraçado com os meus 2 filhos, falou assim, ó, Deus já começou a partir de novembro ali, quando eu entreguei nas mãos de Deus, Deus começou a mexer nos sentimentos dela. Falou assim, essa família que você está querendo perder. Mostrou, o Espírito Santo mostrou para ela. Ela já estava diferente, mas eu não estava nem... O meu foco não era mais ela. Meu foco, eu não queria mais, assim, não perder tempo, mas focar naquilo, porque meu relacionamento com Deus estava tão bom que foi maravilhoso. Olha o que Deus tinha falado, né? E Deus, ele começou a falar de forma sobrenatural, e eu quero ler uma passagem aqui de Eclesiastes, que foi uma palavra-chave que Deus falou comigo na metade de 2019, quando eu voltei para lá. Deixa eu buscar aqui, porque Deus ele cuidou dos mínimos detalhes, e muitas vezes a gente não vê Deus cuidando desses detalhes, né? Então, deixa eu... Eclesiastes 9... Enquanto o Gomes está procurando aqui, ele falou sobre o Legendário. Se você quiser saber mais um pouquinho o que é Legendário... O que é Legendário, Bruno? Legendário é o maior ministério de homens, né? Cristãos do mundo. Né? Do mundo. Não quer dizer que você tem que ser cristão para subir a montanha. Né? Você vai do jeito que você tiver. O importante é como você desce. Exatamente. E eu te garanto, você desce um marido melhor, totalmente transformado, um filho melhor, um irmão melhor. Nós vamos deixar aqui o link também aqui embaixo para vocês conhecerem melhor. Vocês são também, bons demais, hein? Você tá dando assim de mão beijada, isso é bom mesmo, né? Deus falou comigo através de uma palavra que ele me deu na metade, antes da minha primeira audiência. Eclesiastes 3:9, Eclesiastes 9, a partir do versículo 7, diz assim, ó, portanto vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você
debaixo do sol. Amém. Deus me deu uma palavra rema, uma palavra de restauração. E eu voltei todo empolgado, passei por essa audiência tudo sem entender. Aí que eu chego e falo assim, Deus, pô, o Senhor me dá uma palavra e vem, eu passo por todas, 1, 2, 3, a quarta, mas essa aí você já não vê que é Deus que está trabalhando, né? Você já pensa que não vai acontecer. É normal, gente. Nós temos as nossas fraquezas. O cristão, ele tem as fraquezas. É o Pedrão, né? Que tá na tempestade, Exato. olhando para Jesus, de repente ele dá uma olhadinha pro lado, né? Então, assim, Deus começou a trabalhar no coração dela. Ela falava que me via mais bonita, eu falei, ô, milagre, hein? Se é Deus, milagre é maior ainda, né? Então, aí passou a virada de ano, ela, no dia 31 pro dia 1º, eu estava concentrado, nós falamos por telefone na virada com os meus filhos, né? Eu estava no hotel e ela na casa deles, que eles estavam morando. E nessa noite ela foi mexer com alguma coisa na parede. Diz ela que quando viu, depois que falou comigo, quando viu era 5 horas da manhã já e ela tinha mexido num monte de coisa e não lembrava de nada que ela mexeu. Mas Deus naquela noite, o Espírito Santo falou para ela assim, ele está voltando para casa. Deus deu uma ordem para ela. Então, meus irmãos, é outra coisa que Deus... você fala assim, ó, eu sou crente, eu tenho livre-arbítrio. Nananina, não. Livre-arbítrio é para quem não conhece Jesus. Você vai ter o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. Se você é crente, meu irmão, e está desviado, volta para ele. Porque, infelizmente, se não for por amor que você tem por Jesus, vai pela dor. Porque vai acontecer. Ele te ama tanto que ele prefere te ferir do que te perder. É dessa forma que Deus faz. Então, assim, Deus começou a trabalhar ali. Mas só que Deus começou a usar as pessoas, assim, intensamente, na vida dela e na minha também. Deus viu que eu já estava... assim, com a minha mente totalmente fora dela, usou uma mulher para escrever um e-mail, achou meu e-mail, cara, amiga dela, e falando assim, olha, eu tive um almoço com ela, se a Flávia me mata, ela escreve desse jeito, tem um e-mail aqui também. Se a Flávia fica sabendo que eu estou escrevendo esse e-mail, mas falou assim, Gomes, olha, eu sou do Brasil, né, eu sou brasileira, eu vim para a Inglaterra, separei do meu marido, sou crente desviada, mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu amava meu marido, então, mas já era tarde, que já estava com outra. Não deixe isso acontecer com a sua família, não. Aí eu acabo de ler o meu e-mail e eu falo para Deus assim, Deus, eu não estou vendo nada, mas que seja feita a tua vontade. Mas manda a mulher que eu conheci lá no bairro Camargos, lá em Belo Horizonte. Manda aquela mulher, simples, né? Aquela simplicidade, crente. E aí nós saímos no dia 11, né? No dia 11... Não, eu confundo as datas, tem hora, porque tá tudo... É muita data. No dia 15, se eu não me engano, que foi numa quinta-feira, dia 17, no sábado. É isso mesmo. Nós saímos para jantar com os nossos filhos. Eu já vi ela toda emperiquitada, né? Ela já se arruma, mas tava diferente. Mas eu não tava nem prestando atenção nela. Aí, nós voltamos para casa, e quando eu volto para casa, meu irmão... eu vi ela, assim, né, inquieta dentro do carro, mexendo muito, estava na frente comigo, né? E chega em casa, ela falou para os meus filhos assim, crianças, descem que eu quero conversar com seu pai. Eu pensei, vai falar do divórcio, agora eu vou falar, pode dar toca lá que eu assino, né? O meu sentimento naquele momento era esse. Ela fala, Gomes, você sabe que quando eu tomo uma posição, eu tomo de verdade e eu sei daquilo que eu quero para minha vida. E quando eu tomei a posição de te pedir o divórcio, era algo que eu queria, mas agora eu não sei se eu quero mais. Eu falei, assustei, né? E quando eu assustei, ela já veio, me deu um choquinho e saiu correndo para dentro de casa, né? Aí eu sem saber, eu meio atordoado ali, eu perguntei para Deus, o que está acontecendo, Deus? Aí Deus fala comigo através do Espírito Santo, fala assim, você lembra aquele pedido que você fez? Que trouxesse a mulher que você conheceu no Bar Camargos? Todas as vezes que eu ia deixar a minha esposa em casa, como namorada, ela me dava um choquinho e saía correndo para não acontecer nada ali, no início do namoro. Então, Deus me fez lembrar desses detalhes. Por isso que Deus é Deus de detalhes. Cara. Amém. E naquele momento eu fui para casa, né? E um monte de coisa passando na minha cabeça. Eu falei, que isso, cara? O que tá acontecendo? Aí ela me liga no meio do caminho, nós precisamos conversar, né? Com certeza precisamos conversar. Eu falei, vou ser testemunha eu vou concentrar na sexta, vou jogar, né, no sábado, vou ser testemunha de um casamento, né, no sábado à noite.
A gente só pode conversar no domingo à noite, porque eu vou ter um almoço também com, né, com os casais, né, com as pessoas já, com o casal já, no domingo também. Ela falou, não pode esperar esse tempo, não, nós precisamos conversar agora. E aí nós marcamos, eu acelerei o processo lá do casamento, aquilo que eu podia fazer lá eu fiz e falei, ó, não posso ficar mais, tem que ir embora. Nós marcamos um momento lá em casa, uma reunião lá em casa. E todo ansioso, e ela também. E ela falou, Gomes, eu não tenho certeza dos meus sentimentos. Eu falei, então não vamos nem conversar. Eu falei assim, olha, eu não vou te pressionar, não vou fazer nada, eu vou te ajudar a você entender o que está acontecendo, porque é Deus que está fazendo. Aí eu falei para ela assim, olha, confessei os nossos pecados e naquele momento ali na mesa nós convidamos o Senhor Jesus, que é o alicerce do nosso casamento e tem que ser o alicerce de todos os casamentos para fazer parte da nossa família. E Deus selou ali, restaurou meu casamento depois de quase 3 anos de deserto. Então tem jeito para sua família, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para qualquer problema que você está vivendo na vida, mas para que o milagre aconteça, você precisa abrir o seu coração para Deus, para que Ele possa transformar você. As circunstâncias, elas vão ser transformadas ao seu redor. A Bíblia fala que Deus traz à existência aquilo que não existe. Não existia mais, foi maquiado ali por Satanás, sempre existiu, mas Satanás maquiou aquilo que estava no coração da minha esposa com relação ao sentimento de esposa. A Bíblia fala que Deus dá vida àquilo que está morto. Deus trouxe vida naqueles sentimentos. Então, a mentira de Satanás é sempre a mesma. A mentira de Satanás é sempre a mesma. Ele não tem... Ele não tem coisa nova. Não tem. Deus é Deus criativo, mas Satanás, ele sempre vai mentir. A mentira dele, ele não tem criatividade para nada. Eu tenho encontrado pessoas, quando eu vou dar o meu testemunho, e Deus tem restaurado famílias através do testemunho. Né? E a pessoa chega em mim e fala assim, Gomes, é a mesma coisa que eu estou vivendo? Eu falei, é claro, meu filho. Porque o diabo é o mesmo. O diabo é o mesmo, mas só que quem deu brecha foi você que deu. Agora vai lá e conserta, vai lá e paga um preço pela sua família. Isso. Família é projeto de Deus, não abra mão dela. E o casamento, ele não é... Eu até entendo, igual você falou aí, o casamento não é homem e mulher somente, né, Gomes? O casamento é Jesus... É o centro. E mulher, né? É o cordão de 3 dobras. Então, quando a gente pensa no casamento só homem e mulher, vamos pensar assim, é só carne. E vai para a célula, que a célula vai te ajudar a restaurar esse casamento. A célula te ajudou em algum momento? Não, principalmente lá onde eu passei todo, né? Lá foi a célula de homens, né? Que a gente encontrava lá toda quinta-feira. Foi que era o PG. Estava no deserto. Não, foi. Eu tentava ocupar o meu tempo no deserto para eu não fazer coisa errada lá fora. Então ele te blindou, vamos colocar assim. O que eu evitava a minha vida era treinamento, casa, igreja, casa, treinamento. Eu evitava de sair para um restaurante porque Satanás poderia me mostrar uma mulher lá e falar assim, não, vai lá, rapaz, isso aí é... Eu ia perder minha bênção, rapaz. Minha maior bênção, a maior riqueza que Deus pode dar para um homem é uma família. Amém. É a maior riqueza que Deus pode. Não tem dinheiro no mundo. Não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que compre a felicidade de ter uma família junta, unida, caminhando junto, sabe? E assim, é o plano de Deus mesmo para todo homem e para toda mulher. Não é à toa que o que mais tem tentado ser desconstruído no momento atual é a família. Família é destruída, a igreja é destruída. A família, apesar das portas do inferno não prevalecer sobre a igreja, mas a igreja ela vai definhando se não for, se Deus não começar a trabalhar no coração. Deus trabalha, mas se a gente não der liberdade para Deus começar a trabalhar nos nossos corações. Porque, meu irmão, o homem é duro, cara. Mas deixa essa dureza aí para Deus quebrar ela, você vai ver como que vai ser a sua vida. Uma nova vida. É uma nova vida. Eu tenho uma nova vida porque eu realmente fui convertido. Deus, ele me aceitou. Jesus, ele me aceitou, mesmo com as minhas fraquezas. Talvez você é fraco também. Talvez você pecou pra caramba, você adulterou, né? Mas tem uma nova chance. Né? E essa chance é Jesus mesmo. E quem sabe através de uma célula aí, nós já citamos aqui células para homem, aí, que é do Josafá, mas tem muitas outras que são bênção também. Tem célula online
Talvez você tenha preguiça de ir na célula, começa na célula online. Até você né? Converter, né? Exatamente. E eu vou dar um testemunho que não é meu. Amém. A célula online, que eu tinha um preconceito com célula online. E a célula online funciona. Eu tenho um irmão que ele mora longe, onde ele mora, numa cidade metropolitana aqui, não tem célula. Ele está sendo abençoado na célula do CID. Ele tem sido transformado pela célula do CID online. Benção demais. Cid e Lúcia. Benção. O Guará também tem uma célula online. Guará. Eu tenho um amigo que fez Legendários agora, está sendo abençoado demais na célula. Está participando da célula dele direto. Ele não pode ir na célula porque justamente no dia da célula ele tem que ficar com a filha para a esposa ir para a faculdade. Então, justamente no dia da célula, sabe? Então, ele procurou uma célula online e que tem sido uma bênção para ele. Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa. Distância não tem desculpa. Na verdade, quando vem uma desculpa, né, irmão? Até o que o pastor Oswaldo falou. Talvez aquilo ali não é prioridade para você e por conta disso não tem ido para sua agenda, né? Mas quando é prioridade, a sua agenda é fechada para aquele dia, para aquele horário. E o que a gente vê, né, como o testemunho seu e de tantos outros que a gente conhece, como que as células têm restaurado casamentos, relacionamentos. A gente falou, até que citou do Legendários, né? Nós 3 aqui somos Legendários. Qual que é o seu número? 26001. Aí eu sou 13629. E assim, 23805. Então, assim, como que a gente tem vivido, né, restauração nas montanhas, mas a montanha, ela não é o fim, ela é o meio, né? Então, assim, aonde que a gente tem encontrado o fim? É nas células. Porque às vezes a pessoa chega na montanha e ela tem uma experiência sobrenatural, tem um encontro, mas se ela vem e ela não é acompanhada, consolidada, é a mesma coisa de uma igreja. Se a gente recebe uma pessoa na igreja, a pessoa vai ali, ela tem um encontro, ela entregou a vida para Jesus ali, né? E ela simplesmente vai embora para casa e ninguém procura ela mais. É difícil às vezes, mas quando ela está na célula e ela falta, aí o irmão liga. Por que você não voltou? Por que você não foi? Né? E o crente, irmão, ele também tem amnésia. Porque ele faz o convite pro cara e o cara fala assim, não, eu não vou, mas na semana que vem ele te esquece e convida de novo. Exatamente. A gente tem que entender que a nossa grande montanha não é a montanha lá que a gente sobe, né, com Legendários. As nossas montanhas são aqui embaixo. É aqui que a gente enfrenta realmente a luta, né, de um cristão, é aqui embaixo. Lá Deus vai estar te carregando de tudo quanto é jeito. Aqui não, rapaz. Aqui se você não tiver com o olho aberto e vigiando e realmente congregando, e a célula é fundamental para isso, você cai, meu. Eu faço uma analogia que é o seguinte, eu nunca comentei isso com o Bruno também não, mas eu acho que o Legendário é a boia. Quando você está lá no meio do mar, no meio do mar agitado, da tempestade, o Legendário é a boia. Você joga pro cara, puxa o cara, salva o cara. A vida dele acontece fora da água. Né? Então, mas ele salva muita gente, ele puxa muita gente ali, ele transforma muito caráter ali. Muito. Cada um tem uma experiência, mas eu vou te falar, muda muita coisa. Chama... E faz aquela pergunta, irmão. Aquela pergunta pro Gomes. Depois de tudo isso que você passou, você viveu igreja sem célula, você viveu um pequeno grupo dentro da sua casa. Então, você sabe viver com igreja, com célula, sem célula. Me conta, para você, Gomes, o que é uma célula? Rapaz, uma célula é tudo aquilo que a gente não recebe, principalmente no dia a dia da igreja. A igreja é uma bênção, mas o evangelho refinado mesmo, aquilo ali que você pode compartilhar, né? As dificuldades. A gente falou aí de talvez quem está desempregado encontra um emprego lá, porque vai compartilhar com o líder vai buscar de alguma forma ajudar, né? A gente tem casos da galera da célula se juntar e comprar uma cesta básica para uma família que está com problema. Talvez a família nem é da célula, mas alguém que foi na célula conhece essa família e fala para os membros da célula que tem esse problema. Então, eu acho que é uma grande forma de evangelizar. E a igreja primitiva de Cristo Jesus é essa aí.
Essa é a igreja primitiva de Cristo Jesus. Jesus falou que não são templos feitos por mãos humanas, né? Talvez a nossa casa não se denomine um templo, né? Então é uma forma de realmente trazer o evangelho refinado. Deixar de congregar? Nunca. Amém. Nunca. Nunca. Porque aquele momento ali, talvez, e teria que ser assim, né? O momento de célula é o momento onde a gente vai compartilhar as nossas dores e orar por isso. E o momento de congregar é o momento de louvar, entregar o nosso louvor por aquilo que Deus já preparou para as nossas vidas, por aquilo que Deus já tem feito e vai fazer. Então, o momento de culto ali é para realmente cultuar, através do louvor, através da palavra, né? A gente realmente ser forjado ali, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, Deus usa, principalmente na central, né? O pastor Paulo Mazon lá para puxar a nossa orelha, né? E assim, e a gente sente que Deus quer nos forjar, né? Aquele é o momento, né? Então, é um evangelho cuidadoso, eu diria assim. É um evangelho cuidadoso ali, porque a gente, além da célula, a gente, né, além de falar de Deus, a gente vai compartilhar ali naquele momento que a gente vai comer alguma coisa, porque crente come mesmo. Né? A hora que vai compartilhar, ô meu irmão, como é que tá? Como que vai ser aquela sua corrida lá? Tem corredor pra caramba lá, né, na nossa célula lá. Como vai ser a sua corrida? Como assim? Vamos orar por você. Esse final de semana eu vou pregar em tal lugar. Eu vou orar por você. Benção. Sabe? Então, assim, é desse jeito. É uma via de mão dupla. Uhum. Né? Um ajudando o outro. E, assim, até aproveitando essa resposta sua aí, eu queria que você falasse, assim, para quem está assistindo. O cara, para ir para uma célula, ele tem que ser conhecedor da Bíblia, tem que ser um teólogo. O cara tem que ser, para chegar lá, eles vão discutir Bíblia, vão falar. Como que é? Não, o cara que quer ir para a célula, ele precisa apenas querer ir. O resto é Deus que vai fazer no seu coração. Ninguém vai tentar empurrar o evangelho por goela abaixo. Ninguém vai te julgar pela maneira que a sua vida está. Muito pelo contrário, nós vamos abraçar você. A célula vai abraçar você. A célula vai, através de Jesus, através de Deus, ela vai transformar a sua vida, né? Então, assim, é um local onde você será abraçado, você será cuidado, né? E eu tenho certeza que você vai criar mais uma família lá. Amém. Né? Vai ser dessa forma, porque eu mesmo fico aguardando o momento de chegar a terça-feira, que ainda estou na célula do Josafá, mas, né? Em setembro agora a gente já vai fazer essa... Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Você vai para liderar, né? Vou para liderar. Multiplicação é para você liderar. Amém. Então, assim, e as coisas acontecendo rápido. Eu creio que tem gente lá bem mais preparada do que eu, que ainda não, né? Aqui, ó. Mas fala Deus, né? Lembra? Vai. Estala, chicote. Mas eu acho isso de gente preparada, eu também sei, vejo isso o tempo todo. Às vezes a pessoa está na minha célula e ela é muito mais capacitada do que eu. E amém por isso, né? Uhum. Porque a gente entende que quem capacita a gente para qualquer missão ou para aquela missão específica é o Senhor. E o que Ele quer da gente, eu entendo, sabe, Gomes? É o seguinte, é você só levantar a mão e falar, eis-me aqui. Exato. Porque tudo aquilo que Ele precisa para que você cumpra a obra dele, Ele vai colocar sobre vocês. Você tem que ter o compromisso, você tem que querer, ter intimidade, buscar. Mas eu falo assim, toda vez que o Senhor colocar pra gente assim, eu quero você para isso, vai, Ele quer que você vai. É isso. E é o que Ele precisa. Né? Mas se você não for, a obra dele vai continuar. É verdade. E aí Ele chama outro. Então eu quero perder a oportunidade de participar da obra do Senhor de forma alguma. É verdade. De forma alguma. Olha só, eu era a pessoa menos improvável de falar em público, assim, apesar de ter dado entrevista, eu tinha muito problema em falar em público. Na frente das câmeras, eu sempre fui muito solto para falar, né? Mas, assim, para falar em público, meu Deus, eu era o mais improvável para essa situação. Mas Deus me chamou para isso, cara. Mas todas as vezes eu falo assim como Moisés orou ali, né? Deus, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo ali, nem me leva lá, nem quero ir, sabe? É igual eu falo para Deus, se não houver vidas transformadas ali, nem me leva.
não fizer, se aquilo que for falado ali através da minha vida não for transformar, porque o evangelho é o poder de Deus. Amém. A palavra lançada, ela tem que gerar alguma coisa. Ela tem que gerar salvação, nem que seja uma. E eu sou meio ousado com Deus, eu falo assim, não, vou nos lugares, Deus, se não for umas 10 pessoas aqui hoje, eu não vou também não. Mas talvez eu tenha lá. Igual eu fui em Vitória esses dias, e um senhor lá, de 70 e poucos, e até o legendário é genro, tem um legendário lá, que mandou uma mensagem para mim depois, Gomes, o homem com o coração mais duro nesse mundo, diretor de multinacional, 4 casamentos destruídos. Vê lá na frente é o poder de Deus. E a hora que ele estava vindo, eu falei assim, olha, meu irmão, a maior alegria da minha vida é ver você aqui na frente. Porque não tem idade, gente. Já tô velho. O pessoal fala assim, já tô velho, não vai virar mais nada. Não. A Bíblia conta a história de um homem que chama Enoque. E ele relata que começou a andar com Deus depois dos 50 anos. Deus já se agradou tanto dele que transladou, né? Então não tem idade. E o evangelho ele transforma mesmo. As células, a célula é um caminho muito bom. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um pastor, amigo meu, que tem uma igreja em... Ah, rapaz, eu sou ruim de lugar. Indo para Sete Lagoas, ali do lado direito... Eu vou... Não vou nem me arriscar, porque o meu é só Waze. Eu também. É por isso que é o problema. Ribeirão das Neves. E esse pastor é uma benção. E ele relatando, ô Gomes, minha igreja está parada, estou passando uma luta, eu estou falando, Jesus me tira dessa cova. Eu falei, meu irmão, vai para a célula. Ele falou, eu mexo com célula, mas eu tenho 2 ou 3 células. Meu irmão, vai treinar líder. E sabe como que você vai fazer isso? Vai lá, pega o modelo. Não é que a Central tem o melhor... Eu acho que é o melhor. Né? Porque é um modelo muito bom. Mas tem muitas outras igrejas em células que vai te ajudar. Mas aqui eu te passo o telefone de lá. Eu te ajudo, eu te coloco, eu te conecto lá. Vai lá. E ele falou, é isso que eu precisava. Eu comecei a testemunhar do que é célula. Não é do que Deus tem feito, do que Deus pode fazer na vida das pessoas através da célula. Esses dias eu tive ali no projeto Estrela, né? Sim. Ali na Vila Estrela. Na Vila Estrela, na comunidade. Pastor, que foi inclusive Batista. Batista, né? Exatamente. Zagueiro? É uma bênção ele demais. E o projeto lá dentro, rapaz, a igreja lá dentro, a escola lá dentro que cuida das pessoas, células. Ele falou que tem mais de 50 células dentro da comunidade. Glória a Deus. São 500 pessoas na igreja. Rapaz, através de célula. E ele fala, Gomes, aqui nós amamos as pessoas. Independente de quem elas sejam, nós amamos as pessoas. Porque esse é o evangelho, amar as pessoas. É isso aí. Né? Então, acho que a gente vai chegando, né? Encerrando. Né? Ô Gomes, bate-papo com você aqui, irmão. Foi muito rápido. A verdade é essa. Foi muito bom. Que bom. Nós vamos ter que fazer o Gomes 2, a missão, aí, 4 até o 10. Né? Vamos falar de legendário, né? Célula dos legendários. Isso. Quem sabe? Vamos falar. Célula, a gente, cada vez que a gente vem aqui trazer alguém, né, a gente aprende mais, assim. Eu tenho certeza que não só Bruno e Zé Guilherme, mas assim, quantas pessoas vão ver e vão ser impactadas, Amém. Né, pelo que você fez para restaurar a sua família, né? Pela própria comportamento da própria Flávia também, né, sua esposa. Aproveita aí, irmão, faz aquela declaração de amor aí para ela. Flavinha, você sabe que eu mandei para ela esses dias, gente, homens, vamos cozinhar para as mulheres, aí, né? Vamos fazer coisas que a gente não faz. Né? Deixar um bilhetinho, uma coisa que ela gosta, um chocolatezinho. Amor, você é o maior presente que Deus poderia me dar. Amém. Antes dos meus filhos, porque é isso. Você é o maior presente que Deus poderia me dar. Amém. E eu fui abençoado por ter 2 filhos, bênção demais na minha vida, que é através da sua vida também como mãe. Então, assim, o que Deus faz, é isso. Amém. E você que está aí, célula é isso. Célula é comunhão, é convivência, é vida na vida, como diz o meu... O pastorzão Oswaldo, né? Que ensinou pra gente aí. Então, nós estamos aqui para difundir isso. Independente, a gente conhece o modelo de célula da Central, mas o mais importante, como o Gomes falou aqui na mesa, são vidas. E a gente quer
buscar mais vidas para o Senhor. É o nosso objetivo aqui na Terra. Então, Brunão, hoje eu acho que eu posso tomar o seu lugar aí. Ô, meu irmão, é uma honra para mim. Brunão, você tá na célula? Tô na célula. Gomes, você tá na célula? Tô na célula. Eu também. E você? Clica, compartilha, comenta o vídeo. Vamos fazer com que a célula cresça e ganhe as vidas para Jesus. Obrigado, gente. Obrigado, Gomes. Valeu. Deus abençoe. Tchau. Valeu. Deus abençoe.